tem que parece óbvio, mas é sempre tudo, né, no Brasil, sem pensar um pouquinho mais sobre ação e consequência. Eu vi hoje também alguém reclamando que o cara que fez a primeira invasão, colocou no currículo a primeira invasão do MST em 85. Ele ganhou um cargo no INCRA. Um cargo no INCRA. E era um post assim, ó lá, colocaram um invasor no INCRA. De um lado, parece um grande absurdo. Do outro, mas não é isso que vocês estão pedindo? Pra não invadir e entrar via os meios corretos de distribuição, de discussão? Mas eu vou fundar um partido e vou chamar o André. E depois disso, sou libertário. Porque quando ele falou que eu sou libertário, eu falei, ih, fudeu, vai dar merda essa conversa. Ele é comunista, mas não sabe. Na mesa a galera chama a gente de comunista. Você tem que eu gosto do racional. Você tem inteira razão. É o INCRA, você tem que ter gente que vá conversar com o MST, inclusive. Que articule, né? Que articule com o MST. Porque aí fica esse negócio, não, porque o MST ferra com agronegócio. Falaram agora que eles recebem as terras e já vende para fazer... Primeiro que é tudo conversa assim de gente... Que não tem a menor lógica. Você pega aquela CPI do MST, mas aquilo parece assim, uma coisa antiga. É ficção científica, eu achei. É um negócio absurdo. Veja só, o Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo. Entendeu? De longe. E muito eficiente na exportação. Muito eficiente. 100% do boi hoje utilizado. Do osso até tudo. Rabo, pelo, tudo. Tudo. E nós somos isso, e somos assim, tendo MST, tendo não sei o quê, tendo uma pressão pela preservação das florestas, que é muito importante. Então, nós temos uma equação aí a mexer, e nós precisamos de alguém que vá lá fora, e o Lula está fazendo certo nisso também, que vá lá dizer o seguinte, olha aqui, vocês, Europa, vocês já desmataram à vontade, isso é verdade, o Bolsonaro também falava. Uhum. Vocês desmataram, tá? Vocês desmataram pra caralho. Tá? É verdade. Agora, ou você está de olho, e aí é mais área de vocês, ou você está de olho no capitalismo verde e no dinheiro de fundos que só vão entrar no Brasil. E é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Inclusive para o hidrogênio verde, que é uma outra frente espetacular. Foi meu trabalho de TCC na faculdade. Até agora não usaram direito. Então, até agora não, mas estão... tá avançando. Parece que vamos avançar. Ou você está de olho nisso e faz uma equação que concilia, então, a produção com esse capitalismo verde, ou você chega lá e fala, nossa, desmatamos quanto a gente quer, porque vocês também desmataram pra caralho. Que é uma burrice. Eu acho que o Brasil está fazendo certo. O MST não atrapalha em nada. Agora, eu apoio o que eles fizeram no Embrapa, eu acho uma burrice. Acho um tiro no pé. Eu falei hoje para eles, eu fiz um vídeo no Twitter, quase 10 minutos, eu disse, escuta, sabe o que vocês estão fazendo com isso? Alimentando a CPI do MST. É isso que vocês estão fazendo. Está dizendo os maiores absurdos. Vocês estão criando dificuldades para o próprio governo. Obviamente estão. Porque por mais que o governo esteja puto com a invasão também, mais a extrema-direita vai dizer, não, isso é uma invasão combinada. O estilo do Lula mais estadista chega, vem aqui, vamos conversar, articula. E tem de conversar, e tem de ficar de olho. Nós viramos um grande player na área agroindustrial, com essas regras ambientais que estão aí, que têm de ser preservadas, têm de ser mantidas. Eu só não acho que a gente... Para alguns setores do agro a gente está bem verticalizado, mas para muitos ainda carece muito. Soja, por exemplo, vai granel embora. A gente não verticaliza, não tem um processo intermediário, não para uma riqueza, vai e volta. A indústria que deveria fazer a segunda parte parou, né? Não tem o problema é que você... Será que o Alckmin vai dar um jeito nisso? Olha, você tem um processo de desindustrialização, que é outra coisa, onde eu, os liberais, também a gente começou a bater boca. Você tem um processo de desindustrialização do Brasil que alguns veem como natural e dizem, isso mesmo. É assim que é. Tal. Não. Por que não é assim? A China não diz que é assim mesmo. A China não diz que é assim mesmo. A Coreia do Sul não diz que é assim mesmo. Os Estados Unidos não dizem que é assim mesmo. Os Estados Unidos importaram uma empresa inteira de produção de chip lá no Arizona. E o Biden enfiou quase 60 bilhões de dólares nessa porra. Então esse negócio de que eu não quero proteger a indústria ineficiente.
Então, o que eu acho... agora, pensar que nós não podemos perder o peso da indústria no PIB, hoje em torno de 20%, é muito pouco. Muito pouco, porque assim, quando a indústria tem só 20% do PIB, isso significa cadeia de produção, isso significa ciência que nós estamos perdendo. Isso significa os melhores empregos, isso significa desenvolvimento técnico. Entende? Ainda que o agro hoje concentre uma parte da questão industrial também. Mas precisa mais, vocês têm razão. Entende? Nós estamos fazendo a coisa um pouco a matroca. Né? Um pouco atabalhoadamente. Então, assim, eu acho que esse governo está com as preocupações corretas, quando eu digo com as preocupações corretas, do ponto de vista de um país capitalista. Quando eu vejo a extrema-direita, assim, vamos lá, Argentina. Vamos falar da Argentina. O Lula vai ajudar a Argentina, vai dar dinheiro para a Argentina, quer dar dinheiro para a Argentina e tal. A China criou um Exim-Bank para financiar as próprias exportações dela para a Argentina. Sim. E tá lá, nós vamos perder mercado. Qual é o primeiro... Veja só, a Argentina, se a gente consegue... Então, vamos lá. China, nosso primeiro importador, né? Ou para onde a gente exporta. O maior comprador do Brasil é a China. O segundo maior comprador, se a gente considerar como conjunto, é a União Europeia. Sim. Né? Estados Unidos, Argentina. Só que quando você pega a indústria, é a Argentina. Se a gente deixar a Argentina quebrar... É isso aí. Manda um monte de coisa para lá, eletrodoméstico. Se a gente deixar a Argentina quebrar, a gente quebra a indústria brasileira. Eu pergunto, vale a pena quebrar a indústria brasileira? Eu acho que não. Agora, é claro que você precisa fazer as coisas com garantias. Você também não vai fazer assim, olha, vocês fazem a cagada que vocês quiserem aí. Passa uns 3 guanacos. Que o Brasil segura. Não é? Então, assim, o que a gente tem hoje é um conjunto de críticas apressadas. E eu, infelizmente, André, vejo o nosso libertário, que não é mais, hoje acabou, vamos fundar o partido aqui. Sim, partido critiquei. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Critiquei de centro-esquerda. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais o Brasil precisa ter um pouco mais de cuidado, os liberais brasileiros precisam ter um pouco mais de cuidado quando olham medidas do governo e precisam partir do princípio de que não são medidas... Isso aqui a esquerda até vai ficar brava, mas não são medidas tomadas por um governo de esquerda. Pode ser um governo de esquerda ou um governo progressista que tem preocupações sociais quando você analisa programas sociais, que são necessários, a meu ver. Totalmente. Até moralmente falando. A velha história, né? A questão moral também. Não é só questão econômica. Né? De fato. O problema é que isso no Brasil virou... Agora, quando você olha nas macro escolhas, são capitalistas. Mas essa questão da moral sempre é assim, então pega e divide seus bens. Porque você tem o carro que você tem. Você não deveria ter o carro socialista que você de tem. iPhone, né? A crítica, o socialista de iPhone. Como se você devesse ser um monge trapista para poder fazer críticas a escolhas erradas do ponto de vista macroeconômico. Sim. Entende? Tem escolhas que são francamente erradas, outras que beneficiariam mais os pobres. E veja, eu insisto, eu acho que os pobres precisam ser mais beneficiados no Brasil. É a questão moral, mas também é uma questão de eficácia, de eficiência, de produtividade. Nós precisamos ter uma educação melhor, não é possível a gente continuar com essa educação que está aí. Concordo. Você falou uma coisa...